Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já falou o preço para um paciente? Teve um segundo de silêncio e antes da pessoa dizer qualquer coisa, você já emendou com: mas a gente pode parcelar. Tem um desconto se fechar hoje. Posso incluir uma manutenção? O paciente não pediu nada. Você cedeu sozinho. E isso está te custando muito mais do que você imagina. Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que você recua no preço antes de ser pressionado, o que acontece com a percepção do paciente quando você faz isso e como mudar a forma de apresentar o seu trabalho para que o preço deixe de ser um obstáculo e vire uma consequência natural de tudo que você construiu antes de falar o número. Vou ser direta com você. O desconto espontâneo não é uma estratégia comercial. É insegurança disfarçada de gentileza. Quando você oferece desconto sem ser solicitado, o que o paciente interpreta? Que o preço que você falou antes era arbitrário, que você mesmo não acredita que o seu trabalho vale aquilo, e que se ele esperar um pouco mais, você provavelmente cede novamente. Você não convenceu ninguém. Você criou uma dúvida onde não existia nenhuma. Tem profissional que faz isso em todo atendimento e acha que está sendo simpático. Na verdade, está treinando o paciente a sempre esperar desconto. E aí chega uma hora em que o paciente já nem pergunta o preço real, porque sabe que tem desconto automático. O problema não é a tabela de preços. O problema é que você nunca decidiu de verdade quanto o seu trabalho vale. Deixa eu te falar o que eu vejo na prática. O profissional recém-formado recua porque não acredita que merece cobrar aquele valor. Ele passou a vida toda sendo aluno, pedindo desconto nos próprios cursos, vendo professores como referência distante, e quando chega a hora de cobrar, ele ainda se sente mais aluno do que especialista. O profissional mais experiente que está estagnado recua por outro motivo. Ele tem medo de perder o paciente. Ele já viu o cliente ir embora por preço e internalizou que isso é culpa dele, que se ele cobrasse menos, o paciente teria ficado. Nos dois casos, o desconto vira um atalho emocional, uma forma de evitar a rejeição. Mas vou te dizer o que realmente acontece quando você recua sem ser pressionado. O paciente não fica mais satisfeito, ele fica menos confiante em você, porque ninguém confia cegamente em alguém que parece inseguro com o próprio trabalho. O preço que você cobra é uma declaração, ele comunica quem você é antes de você falar qualquer coisa. Aqui está o ponto que a maioria dos profissionais não entende. A apresentação do preço não começa quando você fala o número, ela começa na avaliação. Quando você conduz uma consulta com profundidade, quando você nomeia o que você encontrou, quando você explica o racional do protocolo antes de qualquer coisa, você constrói o argumento de valor antes que o preço entre na conversa. Pensa assim, o paciente que foi avaliado de verdade não está comparando o preço de uma seringa de preenchedor. Ele está comprando um diagnóstico feito especificamente para o rosto dele. Um protocolo personalizado e a segurança de estar nas mãos de alguém que sabe o que está fazendo. Isso não tem comparação direta com um concorrente que cobra metade. Então, como você estrutura essa apresentação? Primeiro, nomeie o que você encontrou com precisão. Eu observei perda de volume em região malar, com profundidade no sulco nasogeniano e uma assimetria no terço inferior que está afetando a harmonia do sorriso. Quando você fala assim, o paciente para de pensar em preço e começa a pensar no problema dele. Segundo, explique o porquê do protocolo. O que eu proponho é começar pelo bioestimulador para restaurar e estruturar suporte antes de qualquer preenchimento.
Começar pelo preenchimento sem corrigir a base seria trabalhar o efeito sem tratar a causa. Agora, o paciente entende a lógica. Ele não está comprando o produto, ele está comprando raciocínio clínico. Terceiro, aí sim você apresenta o preço, dentro do contexto do que foi construído. O protocolo completo para o seu caso é esse, ao longo desse período, e o investimento é esse. Investimento, não custo, não valor. Investimento. Porque custo é o que você paga por algo que some, investimento é o que você aloca em algo que transforma. Agora, a parte que todo mundo teme. O paciente ouviu o preço e disse: está caro. O que você faz? Primeira coisa, não entre em modo de defesa. Não comece a justificar. Não compare com o concorrente. Não ofereça desconto imediato. A resposta que funciona é simples. Entendo. Me conta o que você esperava investir nisso. Quando você faz essa pergunta, você descobre uma coisa fundamental. A maioria das vezes, está caro não é uma recusa, é uma hesitação. O paciente não tem um número na cabeça, ele só sentiu um desconforto instintivo com o preço e verbalizou. Quando você pergunta o que ele esperava, dois caminhos se abrem. Se ele tem um número real e a diferença é pequena, você pode ajustar o ponto de entrada sem mexer no protocolo. Posso estruturar em etapas para adequar ao seu momento. A primeira etapa cobre isso, que já entrega resultado inicial. E a gente planeja o restante conforme você acompanha a evolução. Se a diferença é grande demais para fazer sentido, você não negocia o protocolo, você oferece uma entrada diferente com honestidade. Eu prefiro que você se sinta preparada financeiramente, pois o resultado completo que eu quero entregar para você vai precisar desse tratamento completo. O que você nunca faz é reduzir o preço do protocolo. Só para fechar, isso não fideliza o paciente, isso cria paciente que volta esperando desconto toda vez. Tem um erro que eu vejo muito. Profissionais que calculam o preço somando o custo do produto, mais hora trabalhada, mais uma margem e acha que fez precificação. Isso é cálculo de custo. Precificação é diferente. Precificação é a decisão sobre qual mercado você quer ocupar, qual tipo de paciente você quer atender e qual imagem você quer construir na sua cidade. Profissional que cobra abaixo do valor percebido pelo mercado precisa de volume alto para sobreviver. Atende mais, ganha menos por atendimento. Não tem margem para investir em desenvolvimento e a base de clientes que constrói é a base que vai para a concorrência. E a base de clientes que constrói é a base que vai para a concorrência quando aparecer algo mais barato. É uma corrida que não tem fim. Profissional que precifica por posicionamento atende com qualidade, ganha mais por atendimento, tem tempo para aprofundar em cada caso e constrói uma base de pacientes que ficam porque confiam no profissional, não porque estão comparando o preço. A decisão de precificação não é financeira, é estratégica. É uma escolha sobre quem você quer ser no mercado. E essa escolha começa com você decidindo que o seu trabalho tem um valor, antes de qualquer paciente decidir isso por você. Essa semana, pega os últimos 5 atendimentos em que você deu desconto. Para cada um, responde honestamente. O paciente pediu desconto ou você ofereceu antes de qualquer pressão? Se a maioria foi você que ofereceu primeiro, você já identificou onde está o problema. E o passo seguinte não é rever a tabela, é rever a forma como você conduz a apresentação do protocolo, antes de chegar no preço. Começa essa semana. No próximo atendimento, não ofereça nada antes de ser perguntado. Fale o preço. Espere. Veja o que acontece.
Você vai se surpreender com quantas vezes o silêncio que você estava preenchendo com desconto era só o paciente processando e aceitando. Cobrar com confiança é uma habilidade e, como toda habilidade, ela se desenvolve com prática e com o ambiente certo. Na mentoria magnífica, a gente trabalha postura clínica, comunicação de valor e estrutura de negócio de forma integrada. Porque não adianta ser o melhor profissional tecnicamente se você não sabe apresentar o que você faz de um jeito que o paciente entenda o valor. O link está na descrição. Comente aqui embaixo. Você costuma oferecer desconto antes de ser pedido? Me conte. E se inscreve aqui no canal porque semana que vem a gente vai entrar fundo em anatomia facial. Os forames que todo profissional de injetáveis precisa ter mapeado antes de qualquer aplicação. Até lá!